Olá, olá, tudo bem com vocês? Professor Fabiano El, com mais uma aula sobre genética, né? Já que a gente está numa sequência de aulas sobre genética aí você pode conferir todas essas aulas na playlist lá de genética. Aí você tem uma sequência de todo o assunto de genética praticamente colocado aí. Então, pedir que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações no sininho, deixe seus comentários aí se a aula lhe ajudou, se você achou bacana a aula. E siga a gente também no Instagram, lá no Ciências Sem Segredo, onde a gente coloca enquetes, coloca, tira dúvidas e assim por diante. Então, é uma página bem legal também para que você possa dar uma conferida lá. E o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, galera. Então, interação gênica, para a gente poder dar continuidade a essa sequência de aulas sobre genética. O que vem a ser interação gênica? A gente vai ver então a definição primeiro. Então, a interação gênica são os genes que se segregam independentemente, mas que atuam no mesmo caráter. Ao contrário do que a gente viu lá em Mendel, por exemplo, né, que você tinha segregação independente e que cada gene separadamente indicava uma característica no indivíduo. Aqui não, aqui os dois genes interagem, mesmo que sejam genes diferentes. Eles interagem, então, determinando um mesmo caráter. Então, quais são esses tipos de interação gênica? Vamos ver, então, os genes complementares, epistasia, herança quantitativa ou multifatorial, ou ainda polimérica, ou ainda poligênica. Tudo bem. Então, gente, vamos lá para a gente não perder tempo. Genes complementares. Exemplo clássico, tem todos os livros de biologia quando fala em genes complementares e quando fala em interação gênica aí. Pessoal, é o seguinte. Então, o que vem a ser esses genes complementares? Quando você tem pares de genes não alelos que atuam complementando-se e que vão determinar uma mesma característica no indivíduo e que originando fenótipos que são diferentes, produzidos por cada um daqueles genes isoladamente. Então veja só como ocorre isso aqui. Aqui a gente tem os tipos de crista em galináceos, crista rosa, não é a cor, é o formato, crista ervilha, aqui, formato, crista simples, essa aqui, e a crista nós, que é essa aqui. Então, como é determinado? Então, são os fenótipos que a gente acabou de ver. Agora, quais são os genótipos que determinam esse tipo de crista, esses tipos de cristas, né? Temos lá, por exemplo, a crista nós, determinado, tem que ter um gene Rzão e um gene Ezão. Repare que são dois genes diferentes, o gene R e o gene E, que determina o tipo de crista nós. Aqui você não tem um gene e um outro que determine características diferentes. Não, que a gente já sabe que determina uma característica só, um caráter só, que é o tipo de crista nós, que é essa aqui. Tipo de crista rosa. Tem que ter um Rzão e dois Ezinhos, que determina então o tipo de crista rosa, que é essa aqui de cima. Para ser ervilha, tem que ser Rzinho, Rzinho e um Ezão pelo menos. Determina então a crista ervilha, que é essa aqui. E por último, a crista simples, que é Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Determina essa crista aqui. Então, você vê que os genes complementares são aqueles que vão atuar complementando-se para formar um fenótipo. Ok? Pronto. Então, está aí a definição de genes complementares. Continuando, então. Epistasia. Pessoal, é o seguinte, epistasia, aqui já tem o seguinte, quando você tem genes que vão inibir a ação de outros genes não alelos. A gente viu lá no efeito de Bombaim, por exemplo, quando a gente falou sobre grupos sanguíneos, lá eu falei sobre o efeito de Bombaim, só que eu falei da inibição do gene Hzão, mas eu não falei o que era aquilo. Hoje a gente sabe que é uma epistasia. Então, vamos lá, para a gente ver outros exemplos de epistasia e aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Olha só, um gene para ser o gene que vai
inibir a ação do outro, nós chamamos de gene epistático. O gene que vai ter sua ação inibida vai ser chamado de gene hipostático. Então, olha só, e existem dois tipos de epistasia: a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Olha só, temos aqui então, exemplo, a cor da pelagem em cães. Temos aqui então, ele nos diz que o gene cesão é um gene epistático. Ou seja, isso significa o que, gente? Que esse gene aqui, ó, o cesão, toda vez que vier, ele vai inibir a pigmentação. Resumindo, o cão vai sair com a cor branca. Então, toda vez que tiver um cesão, independente de qual seja os outros genes, se vai ser Mzão ou se vai ser Mzinho. E o Czinho permite a pigmentação. Vamos lá para os exemplos. Gente, olha só. Vamos para os genótipos. Repare aqui, ó. Cesão, Cesão, Mzão, Mzão. Repare, dois genes diferentes, ou seja, são genes não alelos, né? O gene C e o gene M, mas tem um Cesão, pelo menos, independente de qual seja o outro, os outros alelos aqui, os outros genes, a coloração sairá branca. Por quê? Se o Mzão, Mzão determinaria uma coloração preta. Porém, se não houvesse o Czão, Czão aqui, aí seria cor preta. Mas o Czão é um gene epistático. E o gene Mzão, nesse caso, seria o gene hipostático, porque ele está tendo sua ação inibida pelo gene Czão. Então, aqui nós temos Czão, Czão, independente de qual seja essa outra composição genética aqui, vai ser inibida, ou seja, vai sair branco. Aqui era para sair preto, saiu branco, porque tem o gene Czão aqui. Aqui era para sair preto também, porque tem um Mzão. No entanto, tem um Czão também, então sai branco. Da mesma forma, aqui, Czão, Czão, ou seja, tem um Czão pelo menos, Mzinho, Mzinho, o normal seria esse indivíduo sair com coloração marrom, por ser Mzinho, Mzinho. No entanto, a presença do Czão inibe essa ação desses dois. A mesma coisa ocorre aqui. Na heterozigose tem um Czão pelo menos, inibiu o Mzinho, Mzinho, ou seja, era para o cão sair com a coloração marrom e sair com a coloração branca. Repare que agora como esses genes vão se expressar. Ó, Czinho, Czinho. Czinho, Czinho não é epistático. Então, quem é o epistático é o Czão. Então, significa que a presença do Czinho, Czinho vai deixar esses genes aqui se expressarem. Ou seja, Mzão, Mzão. O Mzão, Mzinho vai determinar a coloração preta. E o Czinho, Czinho vai deixar o Mzinho, Mzinho se expressar, que é exatamente determinando a coloração marrom do pelo. Então, acho que ficou bem clara a explicação sobre a epistasia, gente. Então, só para ilustrar, tem Czinho, Czinho, Mzão, Mzão, Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho, não inibe a ação do gene M, Mzão, coloração preta. Czinho, Czinho, Mzinho, 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 Mzinho determina a coloração marrom. Aqui não foi inibido porque é Czinho, Czinho. Agora, toda vez que tiver um Czão pelo menos, ó, independente de qual seja o genótipo na frente, a coloração é branca, porque o Czão é epistático e vai inibir a ação desses outros genes. Aqui é a mesma forma. Czinho, Czão, Czão, Mzinho, Mzinho, que era para sair coloração marrom, no entanto, saiu branco também por conta do gene epistático Czão. Tudo bem. Outra forma de interação gênica, isso aqui, gente, muita gente procura, muita gente pergunta em sala de aula. Professor, como é a coloração do olho em humanos? Gente, também é um efeito da epistasia. Então, muitas vezes você pode ter indivíduos que têm olho claro na sua família e você sai com olho escuro. Então, isso por conta da epistasia. Isso aqui, na verdade, é uma informação até recente em genética, que antes acreditava-se que o padrão de cor de olho na espécie humana era determinado por números de genes dominantes. Quanto mais genes dominantes o indivíduo tivesse, mais escuro seria o olho. No entanto, não é isso que ocorre. A gente vai ver aqui agora que é um caso de epistasia e não de herança quantitativa, como a gente vai ver inclusive em seguida. Olha só,
existem dois genes que determinam a produção de melanina, que é o que dá pigmentação aos olhos, né, na íris do olho. Então, o gene é YCL1, que é chamado comumente de gene G, e é YCL3, que é comumente chamado de gene B. Então, o gene G, existem dois alelos. Um alelo GV, que determina a coloração verde, e um dominante e um recessivo, saiu errado aqui, galera, olha só, mas tudo bem. E um recessivo, que é o GA, que determina a coloração azul. Então, existem duas formas para esse gene aqui, G, um dominante e um recessivo. O gene B, também duas formas, um dominante, que é o gene BM, e o recessivo, que é o BA. Repare que o BM determina a coloração castanha, ou a coloração marrom, né, do olho, coloração castanha. E a cor azul determinada aqui pelo BA. Vamos para os genótipos. E a gente vai ver o caso de epistasia aqui agora. Gente, olha só, a informação é essa. O gene PM atua como epistático dominante sobre os genes G, ou seja, sobre os genes que G, né, que a gente vai determinar aqui agora. Então, toda vez que houver BM, ele não vai deixar os genes G se manifestarem. Então, vamos lá. BM aqui, pronto. Já tem esse BM aqui. Tudo bem? É uma epistasia dominante. Qualquer um dos GGs que venham aqui não vai se manifestar. Então, repare, só vou voltar para você poder comparar. O GG aqui determinaria que cor? O GG determinaria uma coloração azul do olho ou coloração verde. Sim? Então, no entanto, nenhum nem outro, porque o gene BM é epistático dominante, não deixa nenhum desses dois se manifestarem. Então, obrigatoriamente, os olhos desses indivíduos sairão castanhos. Repare esse genótipo. BA, BA, GV, GV, BA, BA, GV, GA. Repare que o BA é recessivo. Está aqui. O BA é recessivo. Determina a cor azul. Só que o GV é dominante. Voltamos aqui. GV é dominante. Então, se eu considerar esse dominante e esse aqui recessivo, prevalece essa coloração do dominante, que é o GV. Ou seja, cor de olhos verdes. Então, você tem BA, BA, que é recessivo, GV é dominante. Então, BA, BA, GV é dominante. Então, é dominante inclusive sobre o GA, que é recessivo. Então, como o GV determina a coloração verde dos olhos, fica cor verde. E para ter olhos azuis, BA, BA, GA, GA. Ou seja, significa que esses indivíduos, então, vão ser totalmente recessivos. O BA é recessivo e o GA também é recessivo para os dois genes. Então, BA é recessivo, está aqui, e o GA também é recessivo. Então, esses dois determinam cor de olho azul. Aí você pode perguntar, e as graduações de olhos castanhos? Tem olhos castanhos médios, castanhos claros, castanhos escuros. Isso depende da quantidade de melanina. Então, a produção da melanina é uma coisa, a quantidade que ela vai ser produzida é outra. Tudo bem, gente? Ok. Então, está aí o padrão para olhos na espécie humana. E, como eu tinha falado antes, o efeito de Bombaim. Eu falei para vocês que só a presença do alelo A ou do alelo B não é garantia de que o indivíduo terá um tipo de sangue A ou um tipo de sangue B ou AB. Vai depender daqui, ó, do outro gene, não alelo a ele. Ou seja, se tiver um gene Hzão, né, você tem no caso, se tiver um gene Hzão, o Hzão, então, é um gene epistático dominante. Então, ele não vai deixar o alelo se manifestar. Ok? Isso aí nós vimos, inclusive, em uma outra aula lá. Outra herança, interação gênica é a herança quantitativa, também chamada de herança aditiva ou também chamada de herança poligênica. Olha só como é isso aqui.
Esse aqui é o seguinte, esse tem a ver com o número de genes dominantes para determinar a graduação de uma cor. Então, repare, vou começar de baixo, tudo bem? Olha só, quando eu tenho Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, eu tenho todos os genes dominantes, representado por letras maiúsculas aqui. Então, repare que são 4 genes efetivos, 4 genes que vão acentuar a coloração da pele, por exemplo. Então, que determina a coloração escura da pele. Aqui agora, eu tenho 3 genes dominantes, independente de quais sejam eles. O gene N, o gene B. Mas eu tenho 3 dominantes. 2 Ns dominantes e um B dominante. Aqui eu tenho um N dominante e 2 Bs dominantes. Ou seja, são 3 dominantes e um recessivo. Então, aqui repare, os efeitos aqui, ó, vai dar um mulato escuro. Repare que é uma graduação menor do que a pele negra, né? A coloração mais escura. No mulato médio, o que é que ocorre? Eu tenho metade dos genes dominantes em um genótipo. Então, pode ser os 2 Ns dominantes, podem ser os 2 Bs dominantes no genótipo, ou pode ser um N e um B. Então, são 2 genes efetivos, 2 genes que vão contribuir para a produção da melanina, né, para a quantidade da melanina. Aqui eu só tenho um gene dominante, ou gene N ou gene B. Determina então a coloração mulato claro, só tenho um gene. E para ser coloração branca, não tenho nenhum gene dominante. Consequentemente, a produção de melanina é baixa nessa questão. Então, como é que fica um gráfico aí? Para a gente poder visualizar isso. Repare, tanto no caso, né, você tem aqui a graduação em número de genes, certo? E no caso, em número de genes. Então, um gráfico, quando se fala em herança quantitativa, normalmente ele tem esse comportamento, certo? Ele tem esse comportamento aí, sobe e desce, tá? Então, em forma de sino, né? Como os matemáticos gostam de chamar. Então, se a gente fizesse uma linha aqui, a gente faria isso, ela subiria, faria um retorno aqui e desceria. Que eu chamei então de forma de sino. Tudo bem, galera? Grande abraço. Peço a vocês aí que curtam nossa página no Instagram e se inscrevam no nosso canal aí para vocês terem acesso a mais aulas em tempo real aí sobre genética e sobre qualquer outro assunto relacionado às ciências. Grande beijo, um grande abraço. Se você gostou, indique para os amigos. Se não gostou, indique para os inimigos. E até mais.